dia, bom dia. Vamos começar então nosso back-end. Hoje a gente vai avançar um pouquinho mais, entender um pouquinho mais de algumas estruturas que acredito que vocês já tenham visto, mas consequentemente a gente precisa ver oficialmente aqui para a gente poder caminhar. Perfeito? Deixa eu só ver aqui se eu estou alinhado aqui com a bancada para ficar bem no meio. Tá certinho. Então vamos lá. Vamos começar nosso brinquedo. Vamos começar hoje a tratar de mais algumas coisas dentro do Python. Eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar toda essa estrutura aqui, vou copiar essa estrutura e vou colar no chat para vocês terem tudo que a gente vai lidar hoje, ou pelo menos até onde é para a gente ir. E aí eu vou explicando passo a passo, com exemplos, para a gente ver se está tudo em ordem. Tá joia? Perfeito, então? Vamos começar? Beleza. Nós tratamos na semana passada, não, essa semana ainda, né, que nós tivemos aula, se não estou enganado, a gente tratou, então, alguns detalhes, vimos alguns exemplos, vimos a calculadora. Vocês já usaram alguns comandos além do que a gente tinha tratado. Claro que às vezes alguns usaram porque pediram ajuda para IA, mas isso aí agora não vem muito ao caso. Vem ao caso vocês entenderem essa estrutura e como ela é amarrada. Primeira coisa que a gente tem que lembrar é que tabela verdade, conforme eu tinha comentado já, é algo extremamente importante na hora da gente trabalhar com programação e vocês vão entender o porquê, tá? Se esse conjunto de tabela verdade, pelo menos do e do ou, não tiver fresco na cabeça, isso vocês têm que saber. Tabela verdade do e só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Tabela verdade do ou só dá falso quando tudo é falso. Isso é a forma mais rápida de você gravar isso aí. Qualquer coisa diferente disso é o oposto. Então, tabela verdade do e só dá verdadeiro quando tudo é verdadeiro. Se qualquer coisa for diferente disso, é falso. Tabela verdade do ou só dá falso quando tudo é falso. Qualquer coisa diferente disso é o inverso. Por favor, eu vou pedir uma vez só e espero que seja a última, para vocês pararem de ficar abrindo o áudio e falando besteira, tá? Porque realmente atrapalha bastante. Você pode não estar querendo participar da aula, porque se acha todo bonitão, engraçadão, então tá bom. Já que você é tão bom, então faz assim, ó, desliga tudo, sabe? E não presta atenção, mas não atrapalha quem quer ver. Acho que fica mais fácil. Recado dado, né? Vamos lá, então. Vamos começar hoje com essa estrutura do else if. O if vocês já conheceram. Eu vou fazer, simplesmente comentar todo o meu código para ele não rodar código nenhum. Só vou comentar todo o código. Já pedi para parar com o áudio. E a gente vai tratar, então, tudo que vem da parte agora de else if, que são várias posições em que você coloca o que você quer em termos de análise. Eu poderia aqui abrir para vocês também facilitar essa visualização. Para facilitar essa visualização, a gente pode trabalhar aqui. Então, o se a gente já conhece, né? Que faz, se acontecer alguma coisa, ele executa outra. O se e o se não, se acontecer alguma coisa e for verdadeiro, se essa condição for verdadeira,
ele vai executar esse primeiro passo, caso contrário, ele vai executar o segundo passo, né? Se acontecer isso, ele executa isso, se não acontecer, ele executa aquilo. São duas formas de a gente tratar. Dependendo da situação, a gente simplesmente faz uma análise se é positivo e executa, se não for positivo, o código segue abaixo disso e vai embora. Nesse caso, se for positivo, ele vai executar determinados comandos, se for negativo, ele executa outros comandos e depois ele segue o código. Em último caso, a gente tem o se não se, né? Então, se acontecer tal coisa, ele executa um comando 1 aqui, por exemplo. Se não, se acontecer uma outra coisa, ele executa o comando 2. Se não, se acontecer uma terceira coisa, ele executa o comando 3. E daí, se não for nenhuma dessas opções, então ele executa o 4. Seja, ele vai analisar quantas vezes forem necessárias as análises aqui dentro. Vamos fazer isso de forma de exercício. E aqui nós temos. Eu não sei porque as cores não foram aplicadas a esse modelo, alguma coisa deve estar falhado nessa máquina, mas não tem problema, a gente segue mesmo sem cores. Então eu coloco lá, cor, eu peço um input, esse input eu peço para escolher uma cor entre verde, vermelho e azul. Se a cor for vermelho, ele vai imprimir, você escolheu o vermelho. Se a cor for azul, ele vai imprimir, você escolheu azul. Se a cor for verde, ele vai imprimir, você escolheu verde. Se eu não digitar nem verde, nem vermelho, nem azul, ele simplesmente escreve cor desconhecida e acabou o processo. Certo? Vamos ver rodar isso. Então tá lá. Escolha uma cor, eu vou digitar lá azul. Ele escreveu, você escolheu azul. Então ele verificou se era vermelho, não era, verificou se era azul, era, executou isso aqui e saiu do laço. Outra situação, eu vou colocar aqui no começo só um clear para a gente sempre manter a tela limpa. Outra situação seria escrever outra cor, tipo rosa. Ó, cor desconhecida. Beleza? Tranquilo, então ele verificou se era vermelho, não era, verificou se era azul, não era, verificou se era verde, não era, então não era uma das três opções. Ele cai na última opção e cor desconhecida. Obviamente, se eu escrever vermelho, ele vai dizer que eu escolhi vermelho, entrou no primeiro laço. Tranquilinho, né? Bem sossegado, sem nenhum problema. Mas o que cai aqui e a gente tem que analisar é que, às vezes, escolhendo esse tipo de solução, eu acabo fazendo muito trabalho. Eu trabalho demais para ele executar uma coisa mais simples. Eu poderia, por exemplo, criar um outro tipo de código mais simples que me resolve essa situação sem eu precisar do else. E aqui está a diferença entre você simplesmente aceitar o que vem e ser um analista. Analisando esse código, a gente percebe que essa frase, você escolheu, está em todas as situações. E a única coisa que muda é a cor. Então, se a minha cor for verde, azul ou vermelho, basicamente é a mesma coisa. Eu não teria necessidade de escrever todo esse código aqui. E a gente pode simplificar. Como? Vamos lá, vamos simplificar isso aqui. Deixa eu só comentar tudo isso. E aqui embaixo eu tenho o mesmo código simplificado. Perceba que aqui em cima eu usei 7 linhas, 8 linhas para resolver esse código. Eu usei 8 linhas. E aqui embaixo eu resolvi da mesma forma, usando apenas 4 linhas. Como? Usando tabela verdade. E aí a gente tem realmente a diferença entre você utilizar ou deixar de utilizar. Mateus, se você for continuar brincando com celular e câmeras,
A gente simplesmente tira você. Até onde eu sei, é proibido o celular. Até onde eu sei, é proibido. E isso aí já era suficiente para eu pegar esse celular de você e ter que chamar teus pais para vir buscar. Sabe, se vocês não querem levar a sério, perfeito, não levem. Mas não fica atrapalhando. E nem fazendo patifaria aí para os outros. É simples assim, gente. Isso chama-se maturidade. Acha que não é para você? Perfeito, fica na tua, mas não incomoda. Porque talvez tenha gente que queira aprender, queira entender, queira se aprofundar. E essas pessoas depois vão ser os patrões de vocês. E a verdade é essa. Vocês vão continuar no mesmo, ganhando pouco, e as pessoas que vão se aprofundar vão para frente e vão ganhar bastante. Daí não adianta chorar lá na frente, que não teve oportunidade. Usando a tabela verdade, então, aí eu tenho a seguinte situação. Eu vou aumentar aqui para facilitar aqui a visão de vocês. Usando a tabela verdade, eu tenho a seguinte situação. Se a cor for vermelho, ou a cor for verde, ou a cor for azul, vai ser a situação que eu tenho aqui em cima. Se a cor for vermelho, se não, se a cor for azul, se não, se a cor for verde. Veja que como eu executo as três situações da mesma forma, então eu posso fazer de uma forma só as três situações em uma cláusula apenas. E por que eu usei o ou? E aqui entra a tabela verdade. A tabela verdade do ou me diz o seguinte: ela só é falso se todos forem falsos. Isso é, se não for vermelho, se não for verde, se não for azul. Se não for nenhuma dessas três cores, ela é uma cor desconhecida. Agora, se ela for vermelho, ou for verde, ou for azul, ele vai cair justamente no verdadeiro, porque um deles sendo verdadeiro, a cláusula se torna verdadeira. E se a cláusula se tornar verdadeira, a única coisa que eu preciso fazer é pegar o nome da cor que eu digitei e transformar em maiúsculo, porque aqui está escrito em maiúsculo. Apenas isso. Então, esse código, rodando ele vai dar o mesmo efeito do outro. Escolho uma cor, entre verde, vermelho e azul. E eu escolho lá azul. Dei um Enter, ele digitou, você escolheu azul. O resultado para o cliente, para quem está usando, o usuário do sistema, não mudou. Eu escrevi azul, ele me devolveu que eu escolhi azul. Se eu escolher verde, ele me devolve que eu escolhi verde. Para o usuário não mudou, mas para quem programa, mudou. Para quem desenvolve, mudou. Qual dos dois é mais efetivo? Depende. Depende da situação. Depende do que você vai ter aqui dentro. Para este código, e especificamente este código, essa solução ela foi mais clássica, mais bonita, mais bem trabalhada do que essa de cima. Exige mais processamento, exige mais digitação. E quanto mais digitação você tem, mais a chance de você errar o que você está fazendo. Essa aqui ficou mais clássica. Mas em outras situações em que não é tão simples assim, realmente eu tenho que optar pelo ELSIF. Ficou claro isso, pessoal? Ficou clara a diferença dos dois? A execução é a mesma, isso é, o resultado é o mesmo, mas a forma de você trabalhar é diferente. Tranquilo? Se tiverem dúvida, vocês vão me questionando aí. Beleza, vou comentar esse código agora. Vamos partir para o próximo. Aqui eu tenho uma outra situação. Aqui eu estou avaliando se uma nota
Ah, se a cor muda alguma coisa. Na verdade, é só uma questão do interpretador. Algo aconteceu que o interpretador não conseguiu colorir as coisas, um erro de carga de plugin. Vamos dar um F5 aqui e ver se melhora. Vai carregar a tela de novo. Deixa eu sair dessa tela grande e vou dar um F5 aqui. Vamos esperar ele carregar de volta, ver se ele vem todo bonitinho agora. Ó, agora veio carregado bonitinho. Certinho agora. Mas não muda nada não, tá? O interpretador está funcionando, era só mesmo o visual, que aqui ele te mostra algumas coisas, então tipo funções, ele tá marcando as funções em laranja, né? Outros tipos de função na verdade, classes em laranja, funções em roxo, texto em azul, comparativos, comandos. Então é mais visual mesmo para te ajudar a enxergar o código sem precisar ler o código. Seria isso. Então vamos lá. O meu segundo desafio é o seguinte. Digite uma nota, eu vou digitar lá nota 5, ele deu satisfatório. Digite uma nota, eu vou digitar nota 2, ele deu insuficiente. Digite uma nota, eu vou digitar um 9, ele deu excelente. Digite uma nota, eu vou digitar um 8, ele deu bom. Seguindo então essa sequência do que eu preciso, a problemática seria, olha, eu preciso avaliar se as médias finais estão boas, não estão, assim por diante, ou executar certas funções em cada situação. Lembra que o que a gente está fazendo aqui, é simplesmente imprimir algo. Mas isso pode ser, se ele for nota 9, ele tem que pegar os trabalhos, fazer tal coisa, assim, assim, assado, executar a função, carregar um arquivo, descarregar a informação num segundo arquivo. Isso é, o que está aqui dentro, que a gente chama de laço, o que ficar aqui dentro é o que ele tem que executar. Nesse momento, a gente está só mandando imprimir uma mensagem na tela. E vocês têm que enxergar que isso seriam laços de trabalho, um monte de função, um monte de comando que ele tem que executar. Beleza? Ficou claro isso? Então vamos lá. Digite a nota, eu converto a nota em inteiro e verifico. Se a nota for maior ou igual a 9, print excelente. Se for maior ou igual a 7, print bom. Se for maior ou igual a 5, print satisfatório. Se for qualquer outra nota, insuficiente. Aqui a gente tem alguns problemas. E também tem uma forma de solucionar determinadas situações. Quando a situação avalia algo que você simplesmente quer avaliar dessa forma, se for maior que tanto é tanto, se for maior que tanto é tanto, se for maior que tanto é tanto, esse é o formato de se trabalhar isso e você trabalha de forma decrescente. Sempre decrescente, porque eu estou sempre avaliando a nota que faz a mudança de comportamento. Então aqui, se for 9, ele tem que executar o que está aqui. Se for 7, maior que 7, ele tem que executar igual o que está aqui. Mas aí alguém pode me perguntar, mas professor, a nota 9 é maior que 5, não é? Por que ele não entra lá? A nota 9 é maior que 7, não é? Sim, 9 é maior que 7. E por que ele não entra no bom, ele entra no excelente? Porque dentro dessa configuração do else if, o primeiro verdadeiro é o que ele vai entrar. Então, quando a minha condição bater verdadeiro pela primeira vez, é o que ele vai entrar. Ele não analisou o 7 primeiro para depois analisar o 9.
Entendam que se eu inverter isso aqui, colocar 5, 7 e 9, quando eu digitar a nota 10, por exemplo, que ele deveria entrar em excelente, mas se aqui está o número 5, ele vai entrar em excelente, porque 10 é maior que 5. Por isso, a gente tem que fazer de forma decrescente, senão ele estaria trazendo para você uma situação errada. Se eu inverter isso, ele fica errado, porque 9 ou 10 vai ser maior que 5. Se esse 5 estiver aqui no topo, ele já dá como verdadeiro. Por isso eu tenho que bloquear pelos maiores nessa situação. Mas eu posso também alterar essa situação para que ele fique realmente válido, porque aqui eu tenho alguns problemas, como, por exemplo, eu digitar que a minha nota é menos 5 e ele está validando uma nota menos 5. Não deveria validar. Digitar, por exemplo, uma nota desse número aí, e ele está validando excelente. Ele não poderia nem aceitar esse número como nota. Então, seria interessante nós trabalharmos esse código para que ele fique mais seguro, que ele dê menos erro, aceitando notas negativas, aceitando números acima de 10. Então, tem uma forma de trabalhar isso diferente? Tem. É através de intervalos. Vocês lembram quando vocês estavam fazendo em matemática e caiu a parte de intervalos para vocês? Lembram disso? Me digam aí se lembram ou não lembram. Lembram de intervalos? Não lembra? Então vamos lá. Vamos lembrar vocês de intervalos. Intervalos. Nos intervalos, deixa eu só aumentar isso aqui para grande, porque é o título. Tá bom. Intervalos nós temos de vários tipos, tá? Eu vou criar alguns aqui para vocês entenderem. Só que primeiro eu vou querer criar. Essa bolinha está gigantesca. Eu não quero ela tão grande. Vamos diminuir. Eu quero assim. Tá bom. Então agora eu vou copiar essa bolinha, colocar uma aqui, colocar uma aqui, outra aqui, outra aqui. Lembram disso ou não? Essa montagem aqui. Beleza. Então a gente tem, basicamente, alguns tipos de intervalos, tá? Aí eu vou fazer o seguinte, puxar isso aqui para o cantinho e vou escrever aqui do lado. Então eu tenho 3 tipos de intervalo que são abertos, fechados e os combinados. Vamos lá então. Intervalo aberto. Vamos pensar o seguinte. Vamos pensar aqui em 2 números. Aqui eu vou ter o número 1 .
Só um. E aqui eu vou ter o número 100. Perfeito? Então nós temos ali entre 1 e 100. Intervalo aberto. Eu não conto o número 1 e não conto o número 100. Então eu vou contar pensando em números inteiros. Não estou falando em números racionais ou irracionais, seja lá o que for. Apenas inteiros, para ficar simples a nossa visualização. Então eu tenho do número 1 ao número 100. Se eu for tratar intervalo aberto, eu estou contando do 2 ao 99. O 1 e o 100 estão fora. Já intervalos fechados, eu vou contar vou botar uma corzinha bonitinha aqui. Pode ser essa. Do 1 até o 100 com eles. Então eu conto o 1 e conto o 100. E já o combinados, aí ele pode ser de dois formatos, né? Eu tenho... Deixa eu copiar isso aqui, vou fazer os dois aqui, para ficar bem claro isso. Nos combinados, eu posso ter, por exemplo, iniciando no 1 e terminando no 99. Então aqui é um intervalo fechado, aqui é aberto. Ou vice-versa. Ficou claro, né? Com esse desenho, explicar o que é um intervalo aberto e um intervalo fechado. Tranquilo? Ou dê um positivo, ou escreva ali no chat para eu ter noção que vocês entenderam isso, para a gente poder seguir. Eu vou até mudar essa corzinha aqui, eu acho que vai ficar melhor em preto. Vamos lá, botar em pretinho, não, botar em cinza. Ah, eu sou uma negação para cor, minha cabeça não funciona com isso. Daí, viram, não viram? Conhecem, não conhecem? E o mais importante, entenderam? Se entenderam, coloca o positivo. Se não entenderam, coloca o negativo. Eu vou até escrever aqui, ó, para ficar bem claro o que é cada um. Vou botar aqui centralizado. E aqui esse aqui, do 2 ao 99. Esse aqui vai do 1 ao 100. Esse aqui vai do 1 ao 99. E esse aqui vai do 2 ao 100. Ninguém subiu nenhum comentário que eu falei? Deu certo? Entenderam? Coloca aí para mim, positivo se entenderam, se eu posso avançar. Isso aqui é importante. Tranquilo, né? Bem facinho, né? Isso aí, eu não me lembro direito, mas isso aí é matéria bem lá, quinta série, talvez. Eu acho que é quinta série. Começa a mexer com isso, é pouco perto ali de conjuntos, alguma coisa do gênero ali, que lida com esse tipo de coisa. Para nós, na programação, onde isso vai afetar? Vai afetar no seguinte: nós temos basicamente algumas situações que nós escrevemos como maior mudar aqui todas elas.
puxar um pouquinho aqui para o lado, só para eu ter espaço de fazer. Então, eu vou ter maior Tá. Quando eu tenho um intervalo aberto, eu sempre vou ter maior. Quando eu tenho um intervalo fechado, eu vou ter um maior igual, que eu estou pegando aquele número. Então aqui também é um maior igual. E aqui é o maior. Aqui no caso, eu vou ter um menor. Aqui eu vou ter um menor igual. Aqui eu vou ter um menor. E aqui eu vou ter um menor igual. Agora vem a pergunta. Ficou claro essa relação ou agora deu problema e eu não consegui entender a relação? Se tem alguém que não entendeu, coloca um negativo, aí eu vou explicar minuciosamente isso aqui. Isso vocês têm que ter na cabeça. Faz parte. Tiago, entendeu? Vamos, pessoal? Bora? Veja. Então, só para a gente revisar. Intervalo aberto. No intervalo aberto é sempre maior e menor. Então eu falaria, o número é maior que 1 e menor que 100. Então ele só pode ser de 2 ao 99. O 100 e o 1 não fazem parte da minha pesquisa. Nesse caso, fechado, ele é maior ou igual a 1, então ele é maior, 2, 3, 4, e igual a 1, então ele começa do 1. E menor igual a 100, a lógica é a mesma. Já num combinado, eu posso ter maior ou igual a 1, então ele começa no 1 e vai até menor que 100. Isso é, vai do 1 ao 99. E a outra opção, ele é maior que 1, então ele começa do 2 e é menor ou igual a 100, ele termina no 100. Com isso aqui, eu acho que fica bem claro como funciona. Tranquilo, né? Então a gente pode continuar lá. Vamos voltar para o código. E agora no código a gente vai ver justamente essa situação ela acontecer de verdade, né? Isso é, eu estou convertendo esse cara, eu vou escrever de outra forma e controlar os erros que têm aparecido quando eu digito um número qualquer, que nem aqui, ou digito um número negativo. Então eu vou controlar tudo isso. Quando eu uso esse tipo de solução um pouco mais elaborada, vamos dizer assim, não preciso necessariamente ter a mesma ordem que eu tinha em cima para resolver as coisas. Veja que esse código aqui, eu não comecei do 10. Ah, se é maior que 10, faça tal coisa. Eu comecei lá no 5. Então, ó, se ele for maior ou igual a 5 e menor que 7, maior ou igual a 5 e menor que 7. Veja que eu não estou fazendo maior ou igual. Então aqui eu estou com o intervalo fechado, aqui eu estou com o intervalo aberto. É aquele misto de combinado. Então ele tem que ser igual a 5 e até 6.999999 se a gente estivesse trabalhando com um float. Estamos trabalhando com inteiro, então seria até o número 6. E não tem ordem. Veja que primeiro eu avalio se ele está entre o 5 e o menor que 7. É satisfatório. Veja se ele tiver maior igual a 9 ou menor igual a 10.
Isso é, se ele for entre 9 e 10. Como é um conjunto inteiro, caberiam apenas dois números aqui, que seria o 9 e o 10. Se eu digitar 11, ele já não cabe aqui, porque ele vai ser maior que 10. Com certeza, 11 é maior que 10, mas ele não é. Perdão. Ele vai ser maior que 9, mas ele não é menor que 10. Então, um dos dois vai dar falso, esse vai dar verdadeiro, esse vai dar falso. Como eu estou usando a tabela do AND, verdadeiro e falso dá falso. Então ele tem que pular para outra opção. Por isso a gente tem que aprender tabela verdade para poder fazer esse tipo de situação. Veja aqui, se for menor que 5, isso é, 4 abaixo e maior que igual a 0, isso é, se for 0 até 4, insuficiente. E já na outra situação, se ele for maior que 7, maior ou igual a 7, e for menor que 9, aí ele entra com bom. E nisso a gente cobriu o que aquela mesma tabela de cima cobriria. Mas aqui eu ainda coloquei mais algumas coisas. Eu coloquei uma outra situação. Se a nota for menor que 0, porque o 0 ele está contando aqui, ó. Aqui é intervalo fechado. Eu botei agora o 0 na análise no intervalo aberto. Então, se ela for menor que 0, isso é número negativo, menos 0,0000001 é negativo. Cai aqui. Ou a nota for maior que 10, isso é um 11, ele cai aqui também. Agora perceba que eu sempre usei a tabela do AND aqui em cima e aqui eu usei a tabela do OR. Por que que eu usei a tabela do OR aqui e não a do AND? Quem me responde? Pode responder no chat ou na voz. Quem me responde? Por que aqui eu usei OR e lá em cima eu usei AND? Vamos, cadê o povo que tanto barulho faz, fica abrindo o áudio, agora ninguém fala nada. Eu chuto porque no OR pode ser pode ser 0 ou 10, né? É isso que você quis dizer, acabou digitando o O minúsculo. Acredito que foi isso. Tá, é exatamente isso. Porque qualquer de uma dessas duas opções eu vou ter o verdadeiro. Nas outras situações em que eu coloquei AND, eu preciso que as duas sejam verdadeiro. Então a nota tem que ser maior ou igual a 5 e tem que ser menor que 7. Ela não pode ser maior que 5 e qualquer outra coisa. As duas opções têm que ser verdadeiras para ele poder entrar. Já aqui embaixo, se a nota for menor que 0 ou a nota for maior que 10, isso é, qualquer coisa menor que 0 que você digitar, ou qualquer coisa que seja maior que 10, não é número válido. Então cai em nota não reconhecida, ou erro, no caso aqui, em erro. Ele imprime erro. Agora, se nenhuma dessas opções calhar, nenhuma dessas funcionar, der pau geral, ele vai cair na última opção, que é nota não reconhecida. Basicamente, essa aqui, dificilmente ele vai entrar, mas tem a opção aí, caso aconteça alguma coisa que ele não reconheça. Então, esse código acabou me poupando de outros erros que o código anterior me acabavam
me deixando passar outros erros. Então, por exemplo, nota 5, satisfatório. Nota 9, excelente. Nota 10, excelente. Nota 7, bom. Nota 8, bom. Nota 4, insuficiente. Agora vamos lá. Nota 0, insuficiente, porque é menor que 0 para dar o erro. Aqui, intervalo aberto. O 0 está contando aqui em cima no intervalo fechado. Percebam, então, que toda a minha caminhada por essas opções, eu sempre tenho intervalos abertos e intervalos fechados, para eu poder cravar a nota que eu quero como a nota referência. Então, aqui agora, se eu digitar nota -1, erro. Se eu digitar nota 11, erro. É o que está dizendo aqui, ó. Se for menor que 0 ou maior que 10, ele vai para o erro. Se essa opção der verdadeiro, essa aqui der falsa, ele entra. Se essa aqui der verdadeiro e essa der falsa, ele entra também. Por isso eu estou usando o ou, não estou usando o and, que seria esta opção tem que dar verdadeiro e esta opção tem que dar verdadeiro. Perfeito? Viram a diferença de abordagem entre usar dessa forma anterior, em que eu sou obrigado a fazer decrescente as minhas situações, e acabei, nesse caso, não controlando notas extras, eu poderia colocar uma outra opção. If nota for maior que 10, imprima erro. Aí lá embaixo, if else nota for menor que 0, imprima erro. Eu teria que colocar mais essas linhas aqui. E aqui eu passo a ter, então, um controle muito mais minucioso. Eu tenho um controle usando os intervalos, que é como a gente trabalhou aqui, né? Usando os intervalos, para poder com elas entender o que é e o que não é, o que pode e o que não pode, e eu converto esses intervalos em maiores e maiores iguais, menores e menores iguais. Sossegado, né? Parece muita coisa, mas não é, bem tranquilo, é quase que automático você saber isso, né? Mas tem que ser, eu tenho que referenciar isso aí, vocês não podem passar sem entender essa parte de intervalos e como usar o maior igual, menor igual, ou só maior ou só menor, tá? Tem que ficar muito claro que se eu usar eu vou ter um efeito, se eu não usar esse eu vou ter outro efeito. Se, por exemplo, eu não usasse iguais e desse a nota 9, ele daria nota não reconhecida. Vamos testar? Então vamos testar. Vou colocar aqui. Vamos fazer aqui, ó. Eu tenho menor que 9 e maior que 9. Eu vou tirar a nota 9 aqui, ó. Tirei o igual, isso é, deixei o intervalo aberto ali. Vamos testar aqui no código, eu vou digitar a nota 9 e vamos ver o que vai dar. Nota não reconhecida. Por quê? Porque aqui tem que ser maior que 9 e aqui tem que ser menor que 9. Eu não tenho o igual a 9. Então ele cai em nota não reconhecida, porque é o único erro que ele pode ter. Nota não reconhecida. Se eu colocar o igual aqui e rodar o mesmo código, aí sim, a nota 9, ele consegue entrar naquele laço e digitar excelente. Perfeito? Me dá um positivo aí se está de boa. Coloca aí para mim, positivo ou negativo. Se tem alguma dúvida, se tem algum problema, precisa que passe mais alguma coisa no negativo. Caso contrário, positivo aí para eu saber e seguir à frente. Todo mundo de boa? A aula vai até 12h45, né? Escreva aí para mim até que horas vai a aula. 12h20 não, né? Óbvio que não, né? Ah, colocaram ali. Se colocar, por exemplo, 9,5, funciona ou não?
Nesse caso não vai funcionar, por quê? Porque você travou isso para rodar só inteiro. Tá aqui em cima, ó. Tá vendo? Aqui em cima está travado para inteiro. Mas se você colocar float aqui, ele vai funcionar. 9.5 é maior que 9. Tá? E não é vírgula daí. Ele tem que entrar 9.5. Beleza? Respondido? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta aqui perdida. Respondida a pergunta, então? Tranquilo? No Gorete 12h35 no Gorete, beleza. Tranquilo? Vamos seguir adiante? Então eu vou comentar esse código, a gente parte para a próxima. O próximo aqui é usando switch. Isso é, a gente pode também fazer escolhas através de switch. Switch trabalha de uma outra forma, mas é quase como é o CIF, de forma diferente, tá? Ele é muito melhor para você fazer algumas situações e acho um pouco trabalhoso para fazer outras. Aí você tem que adequar o que você prefere, qual é o teu estilo de trabalhar. Se vai trabalhar com um, vai trabalhar com o outro. Vamos fazer rodar aqui. Então ele pergunta lá, digite um número do dia, de 1 a 7. Então eu vou digitar o número 5. Ele diz lá que é sexta-feira. O nosso código está aqui. Digite o número de 1 a 5, ele converte inteiro. Aí ele faz um match. Match quer dizer, tenta comparar e ver se dá match, exatamente, com o dia. Então, match no dia. Se o match for case 1, ele imprime segunda. 2, terça. 3, quarta, e assim por diante. Tá? 6, sábado, 7, domingo. Ou, se aparecer qualquer outra informação, dia inválido. Vamos lá, então. Vai até o número 7, a gente coloca o número 8, dia inválido. Vai até o número 7, a gente coloca o número 0, dia inválido. Eu coloco o número menos 8, menos 5, dia inválido. Tá? O resultado é praticamente o mesmo, a forma de estruturar é um pouco diferente. Né? Aqui eu traria para coisas que são mais precisas, que eu não precise ficar fazendo muita análise, como a gente trabalhou aqui em cima. Então, por exemplo, é bom isso aqui para trabalhar com menu. Digite 1 para adicionar, digite 2 para retirar o usuário, digite 3 para atualizar o usuário. Né? Vamos supor um menu dessa forma. Aí, de repente, esse cara aqui é melhor de você trabalhar. É mais estruturado para isso, é análise direta, não tem tanta frescura, conforme o if else, que daí você tem que trabalhar as opções, e ele serve mais para esse tipo de coisa. Então é uma outra forma de se trabalhar, também não é nada cavernoso, esse aqui é bem tranquilo, não tem muito o que falar desse cara aqui. Tranquilo? Vou passar para frente, porque esse aqui também não é muita... A teoria dele é simples. Lembrando, esse cara aqui sempre é ideal você escrever o último dele. O último case sempre é bom escrever. No Python usa dessa forma com underline, em outras linguagens usa asterisco. Por exemplo, em Shell Script usa asterisco, acho que em PHP também usa asterisco, no Python usa um underline. Tá? Vamos brincar com laços agora. Laço. Laço é muito simples. Ele... várias formas de fazer laço, claro, né? É óbvio que tem muitas formas de fazer laço, a gente vai ver algumas delas. A primeira é com for, comando for. O que o comando for faz? Ele simplesmente pega e vai percorrer uma malha de dados que você der para ele.
Nesse caso aqui, eu estou fornecendo para ele uma malha de dados através da função range, né? Então, se a gente colocar aqui, a gente vê aqui, ó. Deixa eu colocar aqui para ele abrir. Então, range, eu posso pôr um número que ele chama de stop. Eu posso colocar um start, o stop e o step. Então, é o número inicial, o número final e de quanto em quanto ele vai pular. Então, por exemplo, 1 até o número 100, step 3, ele vai pular de 3 em 3. Né? Então, ele vai retornar um objeto que produz uma sequência de inteiros a partir do start. Olha o que está escrito aqui, ó. Inclusive, isso é, inclusive quer dizer o quê? Intervalo fechado. Aquilo que a gente acabou de ver. Até o stop, exclusive, intervalo aberto. Então quer dizer que o range ele vai trabalhar fazendo a contagem dos meus elementos usando do intervalo fechado ao intervalo aberto. Então significa que se eu mandar ele contar do 1 ao 100, ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai contar do 1 ao 99. Se eu quero contar até o 100, eu tenho que colocar 101. Aí ele vai fazer do 1 ao 100. Então olha que interessante. O range, esse comando, range, essa função, ele conta iniciando do intervalo fechado até o intervalo aberto. Inclusive, exclusive, fechado e aberto. Sabendo disso, voltamos lá. Então, do inclusive ao exclusive, by step, por cada passo que você der. Se você não disse, ele faz o passo um a um. Né? Então, ele vai de range I até J, ele vai produzir I mais 1, I mais 2, I mais 3, mais 4, mais 5, I mais N, até J menos 1. Sossegadinho, né? Bem tranquilo. Então vamos ver isso funcionando. Então, por exemplo, aqui eu tenho que ele vai contar cada interação, eu chamei essa interação de número, o resultado do retorno desse objeto ele vai jogar dentro de número, de 1 até 11. Então ele vai contar de 1 até 11, parando no 10. Lembra que é intervalo fechado e intervalo aberto. Então ele não conta o 11, ele conta até o 10. Tranquilo? Quero contar até o 100, ou melhor, quero contar de 1 a 10, contando, né, com o intervalo fechado no início e aberto no final, ele contará de 1 a 9. Então tem que ficar muito esperto quando se usa o range, por causa dessa situação, que ele sempre tem intervalo aberto no segundo número. Tá? Eu poderia colocar aqui outras situações, como por exemplo, deixa eu fazer uma outra aqui embaixo. Eu poderia, por exemplo, criar um objeto assim. Eu vou tirar esses caras aqui agora, só para rodar aquilo que a gente fez. Então eu estou passando para ele aqui uma estrutura de dados, né? Abacaxi, banana, laranja, uva, melancia. Estou passando essa estrutura. Opa, peraí. Essa estrutura de dados. E agora eu quero que ele rode essa estrutura de dados. Ele rodou abacaxi, banana, laranja, uva e melancia. Isso é o que eu passei aqui. Ele contou um por um. Ele passou de um em um. Né? Veja que cada interação ele passou de um em um. Tranquilo?
Alguma dúvida com range? É sossegado, né? A única coisa que tem que se ligar nele é justamente essa situação aí de que ele, se usar o range, ele não vai contar o último número que você colocou. Então você tem que se ligar sempre em colocar o número certo. Se você quer de 1 a 10, tem que colocar 11, né? E se você passar uma estrutura, o for vai correr a estrutura inteira, né? Aqui a gente tem um comportamento do for por causa do range, e aqui a gente tem o comportamento do for quando eu passo um outro tipo de estrutura qualquer. Tranquilo? Alguma dúvida? Então, beleza. Considero isso aqui finalizado. Outro exemplo. Aqui, ele vai repetir uma frase. Veja que eu coloquei lá, e range 3. Então, vamos ver o que vai acontecer. Veja que ele repetiu 3 vezes a frase. Olá, olá, olá. Mas os meus laços começam em 0, não em 1. Então, é de 0 é o primeiro, 1 é o segundo, 2 é o terceiro. Quando você coloca assim, e apenas assim, é como se você escrevesse range de 0 até 3. É como se você escrevesse dessa forma. Você está dando o último número, mas ele começa de 0. Essa forma ou essa é a mesma coisa. Economiza tempo. Então você não precisa colocar de 1, até o número que você quer. Você pode pôr o número que você quer e ele vai contar a partir do 0. Ah, mas isso aqui é importante? Sim, é importante porque às vezes você está indentando as coisas ou acessando os dados numa matriz que você criou e a matriz é numerada. Então você tem que entender que o teu primeiro registro não é 1, é 0. E isso, basicamente, em todas as linguagens de programação tem a mesma configuração. Todos os objetos eles sempre começam de 0, nunca de 1. Tá? O único que faz isso errado, e que, sinceridade, eu tenho uma raiva mortal quando eu vejo isso, é o JavaScript. O JavaScript tem uma tralha de uma situação em que quando você vai contar os meses do ano, usando a estrutura que é feita para isso, janeiro é 0. Então, os meses para ele vão de 0 a 11. Qualquer outra estrutura sempre vai ter mês 1, mês 2, mês 3 até 12. Né? Não tem mais que 12, não tem menos que 1. Mas no JavaScript, ele começa do 0 até o 11. Então, tudo que você manipula em JavaScript com data, você tem que lembrar que você tem que adicionar 1 no mês, senão vai dar errado. Então, na hora que você for tratar datas em JavaScript, você sempre tem esse trabalho de fazer isso, de adicionar 1 no mês. Porque se você não adicionar, ele vai dar um maior pau nas suas datas. Você marca a data em um mês, ele está marcando a data um mês antes. Isso é só no JavaScript que acontece. Fica a dica aí. Para quem for lidar com JavaScript, tem que sempre lidar com esse tipo de coisa. Outra forma de usar o range, eu estou usando o for, mas explicando outras formas do range, que é, por exemplo, aqui uma tabuada. Vou fazer uma tabuada aqui do 2. Então, para eu escrever de 1 a 10, obviamente eu tive que colocar 11, né? Para quando ele chegar no 10, ele abortar o código e daí eu ter do 1 ao 10 escrito. Tranquilo? Veja que o número de interação, né, o número que ele está pulando aqui, está caindo dentro de número e eu imprimo esse número aqui para poder fazer a nossa tabuada. 1, 2, 3 até 10. Tranquilinho, né? Não tem mistério, estamos vendo mais uma vez a mesma coisa, mesma teoria. E agora a gente cai em laços de repetição usando o while. Deixa eu ver se não ficou nada. Ah, ficou aqui, ó. Vou tirar esse cara, descer aqui.
usando while agora. A tradução literal de while é enquanto. Olha que interessante. Enquanto algo for verdadeiro, ele fica travado naquele looping. Ele não sai nunca mais desse looping. Simplesmente fica travado aqui. Para eu destravar, então eu tenho que mexer nessa condição que é a verdade. E para ele a condição aqui, por exemplo, número menor ou igual a 5. Então, enquanto o número estiver recebendo valores menores ou igual a 5, ele continua executando o que está aqui dentro. Vamos fazer um teste de mesa. Número é igual a 1. Número tem 1. Enquanto o número for menor ou igual a 5, execute. Número é menor ou igual a 5? É. Por quê? Porque o número tem 1. Então é verdadeiro. Ele entra, ele imprime o número 1 na tela e faz número receber número mais 1. A partir desse momento, número é 2. Terminou aqui, ele volta lá no começo. Número é menor que 5? É, porque agora o número é 2. Ele imprime o número 2 e recebe número 2 mais 1. Número recebe o número mais 1. Número recebe 2 mais 1. É 3. Ele volta lá no começo, porque enquanto não for negativo a minha condição, ele continua preso nesse while. Ou, enquanto for positivo, ele está preso. A partir do que fica negativo, ele aborta o while. Então agora é 3. 3 é menor que 5? É. Imprime 3, calcula 3 mais 1. Joga em número. Número é menor ou igual a 5? É. Imprime 4, adiciona, vai para 5. Número é menor ou igual a 5? É. Porque ele é igual a 5. Ele tem que ser menor ou igual a 5. Ele é igual, então ainda é verdadeiro. Ele vai imprimir o número 5 e aí vai contar que número é número 6 agora. Volta lá no while. Número é menor ou igual a 5? Não, ele é 6, ele é maior. Ele é maior que 5. Então, se ele é maior que 5, isso deu falso. Deu falso, ele aborta o código. Com isso, então, a gente tem uma outra forma de fazer um laço, que seria dessa forma. Exatamente como a gente fez o teste de mesa. Ele fez o 1, o 2, o 3, o 4, o 5 ele fez porque é igual, o 6 ele abortou. Ah, preciso que isso aqui seja executado a cada, sei lá, enquanto o valor X não for tal valor, ele tem que ficar aqui dentro. Ótimo. Outra forma de fazer isso. Vou fazer mais algumas outras formas aqui. Essa é uma forma dele ficar preso nesse laço. Se eu rodar esse código, ele vai ficar imprimindo 1, e nunca mais vai sair disso, vai travar a máquina imprimindo 1 e vai ficar travado aqui, até você dar o Ctrl C. Por quê? Porque em nenhuma hipótese eu entro com alguma coisa aqui que invalide essa verdade. 1 é igual a 1? É, então ele vai ficar executando. Executou isso aqui, volta lá, verifica. 1 é igual a 1? É, então executa. Verifica, 1 é igual a 1? Executa. 1 é igual a 1? Executa. E assim fica infinitamente. Outra forma de você fazer essa verdade ser verdade é você colocar while true. True é um acrônimo do booleano, é um valor de um booleano, que só tem true or false. Então, enquanto verdadeiro, ele fica aqui dentro. E esse cara nunca vai sair. Ele só vai sair se em algum momento do teu código, de tanto ele executar alguma coisa, eu chegar aqui, por exemplo, e colocar assim, if número é maior que 5, break.
O break quebra o meu while. O break vai fazer o meu while parar. Aí eu saio dele. Mas enquanto ele não chegar nessa condição, ele não sai. Veja que essa mesma condição é igual à primeira que a gente trabalhou aqui, ó, só que escrito de uma forma diferente. Aqui eu seto como verdadeiro e analiso aqui embaixo se ele sai ou não. Aqui eu simplesmente analiso já a condição e se ele estourar a condição, ele sai. São duas formas de escrever a mesma coisa. O resultado vai ser o mesmo. Beleza? Alguma dúvida aqui? Esse código aí eu já postei ali no chat, peraí. Posto de novo. Vou postar aqui. Eu já tinha postado ele. Ué. Não pegou tudo? De novo, Ctrl C. Ah, eu acho que tem limite aqui de caracteres. Pelo jeito o chat tem limite, tá? Mas não se preocupe, eu vou colocar isso no Classroom, tá? Esse código vai subir no Classroom lá. Assim que eu terminar a aula, que nem eu estou fazendo outras coisinhas no meio, eu pego isso aí, copio e jogo no Classroom, e daí todo mundo tem o Classroom lá atualizado. Tranquilo? Vamos voltar lá, cadê? Estamos lidando com laço. Então aqui a gente já acabou também. E esse aqui também acabou. Vamos descer aqui. Aqui é a mesma coisa. Contador é 0. Se o contador for menor que 3, então quando ele chegar a 3, ele larga, porque não tem igual. Então no 2 ele executa, no 3 ele sai fora. Esse código aqui. São vários exemplos, né? Então a gente tem vários exemplos aqui de whiles. Vamos lá agora para o range. Range, a gente já lidou com ele, né? Quando eu expliquei o for, a gente acabou lidando com o range também, e eu já passei o range para vocês. Então, basicamente, esse cara aqui é a mesma coisa que a gente já viu, tá? Vou executar aqui só para dizer que executou. Ele mostrou lá o range de 5. Como eu já falei, ele vai de 0 a 5. Aqui ele mostrou o meu dicionário. Ele mandou listar esse dicionário, ele mandou imprimir esse dicionário. Então está aqui embaixo o dicionário impresso, como que ele vai atuar quando é range 5. Ele vai atuar do 0, 1, 2, 3 e 4. Isso é 5 posições, iniciando do 0. Tranquilo também, isso aí a gente já lidou. Tá aqui só para lembrar de todas as situações. Aqui a gente está lidando do 1 ao 6, isso é, ele vai fazer do 1 ao 5, o 6 é aberto, então ele não executa. A gente também já viu isso funcionar, né? Mas vamos rodar de novo, só para... Né? Então, do 1, range de 1 a 6, ele executa do 1 ao 5. Né? O último número, sempre menos 1, está lá. O primeiro número é o último step, one by one. Vou colocar aqui agora, comentar esse cara que a gente já viu. Esse cara aqui. Ah, legal. Esse aqui tem o step, para a gente ver o step funcionando. Olha lá, range de 0 a 10, 2 a 2. Então ele vai imprimir todos os números pares, de 0 a 9, porque claro que eu botei 10. 0, 2, 4, 6, 8, né? Ah, mas eu queria que ele imprimisse também o 10. Então aqui a gente tem que trocar para 11. E rodar de volta. Opa! Rodar de volta. Aí ele imprimiu lá o 10. Uma forma simples de achar os números e poder trabalhar dessa forma. Tranquilo também, né? Até aqui tudo bem? Alguém tem alguma dúvida?
Coloca aí para mim no chat se tem dúvida, se não entendeu alguma coisa, mas acredito que aqui está tudo tranquilo, né? Vamos seguir então? Já estamos quase na hora. É 35, né, que aquela escola sai, Ricardo? Gorete, É, 35, né? procura no chat. É. Então fazer o seguinte, gente. Nós vamos parar aqui, porque como faltam 5 minutos, vocês ainda têm que guardar equipamento, desligar e fazer tudo. A gente termina aqui então o Gorete para aqui. A gente continua na próxima aula, então. Eu vou marcar aqui na aula de vocês que a gente parou aqui. E a gente só vai pegar a parte de string, que é só concatenação de string, entender como funciona strings. E já podemos partir para algum projeto mais bacana, né? Qual o número da aula para o lançamento no RCO? Se não me engano, essa aqui é a aula 4. Beleza? Gente, é isso aí então. Tá na hora aí do pessoal se recolher. Fechamos aqui. Continuamos na próxima semana. Se tiverem dúvidas, coloque no Classroom. Eu vou subir esse material para o Classroom agora. Antes mesmo de sair daqui, eu já vou subir. E fechamos, tá bom? Pessoal, até semana que vem. Bye, bye. Deus abençoe.